Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a mergulhar no universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre a importância da reflexão acerca dos filmes e da memória através do cinema, desenvolvido pelo histórico Clube de Cinema de Santa Maria. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartiero, nosso Zezinho, fã de Pink Floyd Live at Pompeii. O cara sabe, né? O cara entende de música, não adianta. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 10 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 10 de março na história do cinema. Neste dia, em 1892, nascia nos Estados Unidos o cineasta Gregory LaCava, diretor de filmes como Irene a Teimosa e No Teatro da Vida, pelos quais foi indicado ao Oscar de melhor diretor, respectivamente, nos anos de 1937 e 1938. Muitos de seus filmes figuram entre os mais importantes do gênero de comédia maluca. Em 1928, nascia a atriz e cantora espanhola Sara Montiel. Graças ao sucesso do filme Loucura de Amor, Sara chamou a atenção da indústria cinematográfica de fala hispânica, mais importante da época, o México do Cine de Oro, e rapidamente se transformou numa das estrelas do momento. Foi casada por um período com o diretor norte-americano Anthony Mann, e participou de filmes de Hollywood, como O Faroeste, Vera Cruz, de 1954, dirigido por Robert Aldrich. Hoje, Carlos Ray Norris, mais conhecido como Chuck Norris, completa 85 anos. Em 1972, sua participação como antagonista de Bruce Lee em O Voo do Dragão o tornou amplamente reconhecido. Na década de 1980, atuou em vários filmes da série cinematográfica Braddock, o Supercomando, de 1984. Em 2012, participou de Os Mercenários 2, ao lado de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren e Bruce Willis. Também é aniversário de Sharon Stone, que completa 67 anos. Seu primeiro filme foi Memórias, de 1980, de Woody Allen. Ela ganhou reconhecimento internacional ao interpretar Catherine Trammell no thriller erótico Instinto Selvagem, de 1992, dirigido por Paul Verhoeven, e se tornou um ícone sexual dos anos 90. Por sua atuação em Cassino, de 95, de Martin Scorsese, foi indicada ao Oscar de melhor atriz e ganhou o Globo de Ouro de atriz em filme dramático. Hoje também celebra seu aniversário a atriz Carol Castro, nascida em 1984. Com uma carreira de destaque na televisão, Carol também se destacou no cinema, participando de filmes como Ike, Tudo ou Nada, de 2022, Ainda Somos os Mesmos, de 2024, e por Veneza, de 2021, ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado. Em 1986, falecia o ator britânico Ray Milland. Em 1945, ele atuou no filme Farrapo Humano, de Billy Wilder, onde interpretou um alcoólatra. Por sua performance, recebeu o Oscar de melhor ator, além do prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Também atuou ao lado de Grace Kelly no suspense Diz que M para Matar, de Alfred Hitchcock, e no drama O Grande Magnata, de Elia Kazan. Em 1998, falecia o ator norte-americano Lloyd Bridges. Ele estrelou
inúmeras séries de televisão e apareceu em mais de 150 filmes. Entre eles o faroeste Matar ou Morrer, de 1952, e as comédias Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, de 80, e Top Gun, Ases Muito Loucos, de 91. Bridges era pai dos também atores Beau Bridges e Jeff Bridges. Em 2010, morria o ator canadense Corey Haim, conhecido por sua carreira como ídolo teen dos anos 80. Ele estrelou filmes como Bala de Prata, Os Garotos Perdidos e Sem Licença para Dirigir. 2 cerimônias de entrega do Oscar ocorreram em um 10 de março. A primeira aconteceu em 1938, com a vitória de A Vida de Émile Zola na categoria Melhor Filme. A outra cerimônia foi mais recente. Em 2024, o filme Oppenheimer conquistou o prêmio principal, entre outros 6 Oscars. Há 50 anos eram exibidos nas telonas de Santa Maria. No Cine Glória, o filme italiano A Primeira Noite de Tranquilidade, de Valerio Zurlini, e estrelado por Alain Delon. No Independência, o aclamado filme Sérpico, de Sidney Lumet, com Al Pacino no papel principal. E no Imperial, uma sessão dupla com o filme italiano O Dia da Coruja, com Cláudia Cardinali, e a obra com 007, Viva e Deixe Morrer, estrelada por Roger Moore, como James Bond. A canção tema deste filme, Live and Let Die, de Paul McCartney, foi indicada ao Oscar. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Então agora vamos ouvir a música de Paul e Linda McCartney para o filme de James Bond, Live and Let Die. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. A importância de assistir aos filmes e refletir sobre eles é um exercício que merece cada vez mais incentivo. Embora o cinema seja amplamente consumido como entretenimento, ele também deve ser visto como um espaço de reflexão social, histórica e artística. Em Santa Maria, uma das iniciativas que promovem essa cultura cinematográfica é o Clube de Cinema de Santa Maria, fundado em 1951 por Edmundo Cardoso e seus amigos, quando funcionou por 10 anos, realizando mais de 400 sessões. O clube foi reativado em 2022, durante a comemoração dos 20 anos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Hoje temos a honra de receber Matheus Meller, historiador, membro da atual diretoria do Arquivo Histórico de Santa Maria e coordenador do processo de reativação do Clube de Cinema da Casa Edmundo Cardoso. Salve, Matheus, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, inclusive uma boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio FSM do programa. Maravilha. Eu estive presente na primeira sessão do retorno, eu lembro que ganhei a carteirinha personalizada, né? Tem uma série de memorabilia, né, que vocês... Não sei se foi a partir daí que passaram a fazer em todas as sessões, né? Mas eu lembro que foi muito bom, né, ver pessoas jovens reativando o cinema clássico aqui na cidade. E essa sessão de 2022, vocês exibiram A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, né, um filme de 1934. E também eu participei de outras ocasiões especiais. Fui uma sessão do Halloween também, que eu lembro, né, o filme acho que foi do Roger Corman, até, não lembro se foi. A casa no The House on the Haunted Hill foi. Isso, né? Lembro que foi também. Eu não tinha visto até então esse filme, né? Então foi bem legal. E as sessões que vocês fizeram especiais também, eu sempre, quando apareço, né? Eu gostaria de ir mais vezes, né, ao longo do ano, mas é aquela coisa, a correria, às vezes a agenda não fecha, né? Mas assim que der, a gente vai aparecer novamente, né? Mas, Matheus, um dos objetivos originais do Clube de Cinema era oferecer um espaço para que a cidade pudesse apreciar o cinema de arte, né? Aquele que não estava presente na programação do circuito comercial. Como o clube tem trabalhado para ampliar o acesso às produções cinematográficas e como ele desenvolve suas atividades hoje, né? Pensando que hoje a concorrência é grande, né? Com o streaming, com a televisão, com a sala de cinema, enfim. Justamente como a gente sabe que a concorrência é grande, nós tentamos, na verdade nós desenvolvemos por acaso uma personalidade específica para o clube. O clube, quando ele vem como comemoração dos 20 anos da casa, ele vem como um evento único, que era para acontecer e nunca mais acontecer. Só que o sucesso foi tanto
que nós resolvemos manter ele acontecendo. E daí nós desenvolvemos algumas diretivas, digamos assim. Então, uma delas, por exemplo, é tentar passar filmes antes de 62, quando o clube fecha. Dessa forma, trazer um público que vai ver filmes que ele talvez não veja no dia a dia. Porque se nós formos passar filmes atuais, nós vamos estar competindo de frente com o cinema, com o streaming, mas dando visão para esses filmes, a gente, de certa forma, cativa um público que sabe que ele não vai ter essa experiência em outros lugares. E outra coisa que nós tentamos fazer e que casa com até a proposta da conversa é que não é ver o filme pelo filme. Então, eu sou historiador e eu tenho uma dificuldade de perceber técnica no filme. Então, assistir um filme e ver ele através da técnica cinematográfica. Então, eu falei, vou pegar esse filme e, pelo que ele mostra e pelo que ele exclui, falar sobre o contexto histórico, falar o que aquele filme representa no contexto que ele é produzido, o que ele mostra desse contexto, o que ele esconde por conta desse contexto. E essa, então, a nossa proposta diferenciada, é pegar filmes antigos e tentar trazer para o debate um debate atual, gênero, racismo. Então, é trazer o filme da década de 40 para a atualidade e tentar explicar por que ele é assim. E esse é um ponto que é importante mesmo, e tu traz, né? Tu é muito jovem ainda, né? Então, o pessoal que não está vendo, né, o Matheus, depois vai ver as fotos dele que a gente vai botar lá no nosso Instagram. É interessante porque quando eu fui na sessão inaugural, eu percebi que tinha pessoas mais idosas, evidentemente, mas tinham também muitos jovens, né? Como é que está ao longo do ano passado, assim, como é que foi a frequência desse público, né? Se ele realmente mistura assim, pessoas mais jovens que estão conhecendo o cinema, que estão interessados nos temas, né, com pessoas mais idosas, mais experientes, vamos dizer assim. É uma mistura muito grande, assim, e que nos deixa muito feliz. Ano passado foi uma surpresa muito grande para nós, porque em 2023 nós tivemos um público muito bom, mas eram 20 pessoas. Ano passado foi nós termos que negar a vaga, o que nos deixa muito triste, porque é uma sala pequena. E é um público muito variado, que vai de pessoas mais idosas, pessoas jovens, de idade muito variada, alunos do UFSM, muitos, os pais desses alunos que eles trazem, porque é um ambiente muito convidativo, e como você disse, né, a gente tenta dar o brindezinho, a gente sempre está pensando numa memorabilia para a pessoa levar para casa e lembrar do filme. Então, a primeira sessão era o imã de geladeira e a carteirinha. Daí, a segunda sessão não teve brinde, na terceira, que foi a de Halloween, nós fizemos o brindezinho de Halloween e a partir daí é obrigatório. Então tem as mais criativas e as menos criativas, mas a gente sempre tenta dar uma memorabilia para esse público lembrar. E o folder também é uma forma disso. O Clube de Cinema Original, quando a gente reativou, digamos assim, a gente pesquisou no acervo da casa, que tem um acervo muito rico sobre o Clube de Cinema, e nós identificamos alguns pontos que aquele clube oferecia. Então era um folder, só que era um folder puramente de sessões. Nesse ano vão ter todas essas sessões. Era isso que continha no folder. E a fala no final, que era feito por Edmundo Cardoso. Então a gente aproveita isso. Só que a gente pega o nosso folder e transforma no informativo. Então tem uma notícia de Santa Maria na época que lançou o filme. Tem quem ganhou o Oscar no período. Ano passado, nós fizemos uma homenagem para a Escola de Teatro Leopoldo Frois, replicando os folders das peças da década de 50, 40, 70. Então, a gente sempre tenta trazer esse giro, né? Dar ao público que perde uma tarde de sábado, sai de casa e vai nos ver, uma lembrança assim, que mostra o nosso carinho também com esse público. E tu, como é que começou a ser a tua relação assim, de assistir aos filmes e pensar, a partir daqui dá para refletir sobre eles, dá para, né, porque tu não viveu a época, claro, né, da casa, né, do clube lá original, né? Mas como é que tu começou a ter esse interesse assim por cinema, pensar o cinema, a questão mesmo do contexto histórico que tu sempre faz antes das sessões, que eu lembro também. Sim. Né? Não, eu desde criança eu gostei muito de cinema, só que eu sempre era um ponto fora da reta, porque eu gostava de filmes antigos desde criança. Eu sou de São Borja. Eu lembro uma vez que viemos, sei lá, eu tinha 11 anos, 10 anos, viemos aqui,
fomos no Big, na época, que era o grande mercado de Santa Maria, e tinham duas coleções de filmes do Chaplin. Eu falei, compra. Então eu sempre gostei. E daí, quando o meu interesse por história surgiu, no ensino médio, eu comecei a ver essa relação. Por que não aparecem pessoas negras nesses filmes? Então, a partir dessa reflexão sobre o filme, o que ele conta dessa sociedade, por que tem assuntos que não são tocados, por que o vilão nunca se dá bem, tem um motivo por trás disso, e daí a partir daí é ver que sim, tem um motivo, tá? Que explica a sociedade, explica o filme, e o filme explica a sociedade. Tinha cinema em São Borja lá quando tu era... Variava muito. Tinha uma época que tinha, eu lembro que um dos primeiros filmes que eu assisti, eu acho que é o primeiro o segundo Harry Potter, que era num cinema em São Borja. Ficamos um tempo gigante sem cinema, depois novamente abriu. É muito intermitente, agora parece que está num processo de abrir um cinema novamente em São Borja. Que é importante, né? Mas era locadora mesmo, que era o local de olhar filme. Primeiro na fita cassete e depois no DVD. No DVD. E, Matheus, tu citou, né, o acervo lá da Casa de Edmundo Cardoso, que de fato é riquíssimo, né? E certamente a pesquisa que vocês fazem, né, levantamento sobre o clube de cinema da época, tem muito de dados ali, né? E como é que vocês fazem a curadoria, a definição da programação? Assim, quem mais está nessa ação juntamente contigo? Mais diretamente sou eu e meu colega do curso de História, Gabriel Leite, que também há 8 anos trabalhamos juntos na Casa de Memória. Nós conversamos sobre as possibilidades. O primeiro ano não teve assim um foco. Foi mais quais os filmes que a gente gosta e gostaria de compartilhar com o público. Então começamos com A Felicidade Não Se Compra, depois fomos para 12 Homens e uma Sentença. Eram filmes que nós gostávamos muito e gostaria de compartilhar. E a partir daí de 2023, sim, nós falamos, vamos fazer um tema para botar esses filmes. Então, 2023 foi uma volta ao mundo. Cada sessão era um filme diferente de um país diferente. Ano passado foi por gênero. Hoje a gente olha comédia, amanhã nós vamos assistir terror, ação. Então, nós tentamos dividir por gênero cinematográfico. E vocês selecionam 10 filmes ou fazem um por mês? Porque eu sei que os primeiros meses ali é um pouco mais difícil, até devido ao FSM e outras universidades estão em férias e tal, né? Então vocês têm uma programação tipo assim, vamos fazer 10 sessões ou, sei lá, 8, como é que vocês pensam assim? Uma no último sábado do mês é garantida, é o que nós pretendemos fazer. Só que, por exemplo, nós temos essa ideia, mas os filmes ainda não estão todos escolhidos, até porque tem essa colaboração que é muito importante num cineclube. Então nós temos nossas caixinhas, então, por exemplo, Volta ao Mundo, alguém botou lá o Orfeu do Carnaval. É um filme brasileiro, apesar do diretor ser francês. É um filme brasileiro que mostra o Brasil nesse recorte que nós temos, então é uma possibilidade. Então, nós não temos os filmes ainda escolhidos, mas nós temos a programação e a temática escolhidas. E a própria vontade porque vocês têm que também ver ali o que as pessoas que estão indo assistir, o que elas demonstram interesse, né? Porque é claro que a curadoria são vocês que fazem, mas não adianta fazer uma curadoria de filmes, por exemplo, que não vão ser vistos ou que não tem ninguém que queira ver, né? Exatamente. É muito complicado, né? E, bom, falando um pouquinho de cinema, né? Tu citaste aí o 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet, grande filme, inclusive, né? Quais são os teus diretores favoritos, assim, aqueles que tu sempre pensa, esse diretor tem que ter aqui algum filme esse ano para ser exibido no clube de cinema? Ou tu não faz esse tipo de lobby lá com o teu colega, Gabriel? Não, eu tento não fazer, mas acontece, lógico. Então, por exemplo, esse ano, quando nós fizemos 12 Homens e uma Sentença, nós tivemos 12 pessoas, foi a terceira sessão. Então, esse ano eu falei, se nós passarmos de novo esse filme? Tinha 12 pessoas assistindo ao filme 12 e uma Sentença. E aí eles foram um júri muito rude com o filme, talvez. E, então, por que a gente não faz de novo agora que nós temos um público maior? Porque é um filme maravilhoso. Sim. Então, eu faço lobby. Por exemplo, ano passado, um dos meus filmes favoritos é To Be or Not To Be, Ser ou Não Ser, do Lubitsch. E ainda tem 2 atores que eu adoro, que é a Carol Lombard e o Jack Benny. O Jack Benny não teve muito filme, mas na TV ele teve um impacto muito grande.
Eu falei, vamos fazer esse. Daí o Gabriel assistiu, gostou, nós propomos e fizemos. E deu muito certo, porque é uma comédia muito engraçada e que trata de um assunto muito sério, que é a ascensão do nazismo, né? Sim. Então, em comédia, né, que Chaplin fez e foi muito criticado. E a própria relação do teatro que tem ali, né, dentro do filme e tal. A gente faz essa discussão sobre a própria teatralidade do nazismo, que depois o The Producers do Mel Brooks vai fazer uma discussão parecida sobre a performatividade do nazismo. Então a gente aproveita um filme, uma comédia, num assunto sério para fazer uma discussão séria. Então eu tento, às vezes, fazer um lobby. Então, por exemplo, o 12 Homens e uma Sentença, eu estou fazendo um lobby pesado para que passe esse ano. Qual a capacidade do espaço que vocês utilizam para fazer as exibições, né, mensais? Né? Assim, porque lembro que quando fui, né, o espaço... Eu nunca tinha ido naquele lugar, né? E lembro que era assim, era aconchegante, mas era pequeno, né? Qual a capacidade, assim, quantas vagas tem para as pessoas que vão se inscrever para ver o filme? Quando o senhor foi, eram 28 lugares, cadeiras plásticas, aquelas brancas. Daí nós tivemos a sorte de ter sido escolhidos na Lei Paulo Gustavo e conseguimos, então, comprar mais cadeiras. Então, hoje são 35 lugares com aquelas cadeiras melhorzinhas, mais confortáveis, mas a gente consegue botar mais umas 4 cadeiras. Então, umas 39, 38 pessoas nós conseguimos acomodar de forma confortável. E, no caso, hoje, para assistir a sessão, no caso, que são feitas nos sábados, né? É sábado de tarde, né? Isso, às 14h30. Às 14h30, né? E hoje, então, para assistir uma sessão do clube, tem que fazer uma confirmação via e-mail ou WhatsApp, é isso? É isso, é uma inscrição. Nós abrimos o período de inscrição. Por exemplo, a primeira sessão do ano vai acontecer dia 29 e ainda não abrimos as inscrições. Mas aí nós abrimos, mandamos e-mail, botamos nas redes sociais, no grupo do Clube de Cinema, que hoje eu acho que é a melhor forma de fazer a propaganda, porque é onde as pessoas vêm rápido e já pegam vaga. Então, até depois eu vou fazer uma postagem no Instagram da casa, convidando quem quiser participar do grupo, se o senhor quiser também. Certamente. E daí nós fizemos a propaganda e as pessoas podem se inscrever. Só que ano passado, por exemplo, eu comecei a fazer às 8, 10 da manhã, já não tinha mais vagas. Porque é muita gente e é pouca vaga. E daí eu passei a fazer meio-dia para dar chance para os que estão dormindo às 8 da manhã. Mas é através, então, dessas formas, redes sociais, e-mail, Qual é WhatsApp. a rede social que vocês utilizam? @Casa Edmundo Cardoso. É o Instagram da Casa de Memória. Tem o Facebook também, mas ele é menos ativo, mas o Instagram é bem ativo, assim, para justamente essas propagandas, não só do Clube do Cinema, mas eventos da casa, postagens sobre a casa. E por ali o pessoal que está nos ouvindo vai ter acesso também ao contato por WhatsApp, Sim, no grupo, né, para poder justamente se inscrever e apreciar as sessões, né, que temos ao longo do ano e que estão aí preparando. A gente vai conversar um pouquinho mais aqui na sequência, depois que a gente ouvir uma canção, que agora eu vou chamar então o Zezinho aqui, que vai trazer para nós uma das melhores canções feitas para um filme no ano passado, mas que na verdade é uma canção que já existe há muitos anos, né? Que é Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, mas interpretada de forma magnética e bastante, vamos dizer assim, natural por Timothée Chalamet, no filme Um Completo Desconhecido, que ainda está em cartaz também nas telas de Santa Maria. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí o senhor Timothée Chalamet, que aprendeu a tocar violão e gaita de boca, além, claro, né, de emular perfeitamente o grande Bob Dylan nesse filme incrível chamado Um Completo Desconhecido. Estamos aqui com o Matheus Meller, coordenador do Clube de Cinema de Santa Maria. Matheus, já que a gente tocou aqui uma canção de um filme que estava indicado ao Oscar, né? O que tu achou dessa primeira conquista do Brasil, primeiro Oscar de filme internacional para o Ainda Estou Aqui? Como é que tu
foi impactado por essa brilhante Fiquei notícia? muito feliz, né? Imagina, desde da década de 90 o Brasil se sente, né, o gosto ruim na boca de não ter levado aquele Oscar. Então não é só um ponto importante para o Brasil, mas também para o cinema brasileiro, porque eu vejo assim um preconceito muito grande contra o cinema brasileiro. Então demonstrar que ele tem não precisaria, né, ter reconhecimento internacional para nós entender a nossa importância, mas o reconhecimento internacional de certa forma coloca na visão de alguns, olha, é importante nosso cinema, está sendo apreciado. O Scorsese falou maravilha sobre o filme, mas o Scorsese é um grande apreciador do cinema brasileiro, né? E dos cinemas internacionais como um todo, né? Os esforços para restaurar filmes dele são muito grandes. Mas eu fiquei muito feliz, né? Eu assisti o Oscar ao vivo lá e comemorei quando o Brasil ganhou. Não estava no carnaval, então? Ou tava... Não, estava sentado assistindo o Oscar. Assisti completamente as piadas boas e ruins do Conan e as premiações do Oscar. Maravilha. E, Matheus, tu falaste um pouquinho, né, dessa questão da programação de cinema aqui do Clube de Cinema e tal, e até tu citou antes, né, o Orfeu Negro, ou, né, o Orfeu do Carnaval, né, o filme do Marcel Camus. Para esse ano, assim, como é que está o primeiro mês, assim, a programação? Você já tem algo definido na retomada? Como é que vocês estão organizando o ano para as sessões? Esse ano, então, a nossa ideia é justamente viajar, digamos assim, pelas décadas do cinema através do Clube de Cinema. Então, nós escolhemos como ponto de partida a década de 30, pelo fato de que o Clube de Cinema original, tirando na sessão de abertura, ele sempre focou em cinemas falados, então isso é a década de 30, e a partir daí, através de 2 filmes, explorar até 60 as décadas. Então, na década de 30, nós escolhemos que o grande temática seria a Grande Depressão, através de 2 filmes. Nós vamos começar então com o Scarface, que é que teve depois o remake, digamos assim, na década de 70, e mostrar dessa forma então esse ressentimento contra o Estado, com as instituições que vem através da Grande Depressão. E depois, em abril, nós queremos, através do Top Hat, né, que é o Piccolino musical, mostrar justamente o escapismo dessa Grande Depressão. O cinema era um entretenimento barato, né, que os Nickelodeons eram níquel para te olhar um filme, e o cinema, então, ele serve, de certa forma, como uma fuga dessa realidade da Grande Depressão nos Estados Unidos. E, lógico, a Grande Depressão é um evento que ele toca o mundo todo, então não é só os Estados Unidos, mas como Hollywood fica nos Estados Unidos, ele tem um impacto muito grande na produção cinematográfica de lá. E a própria questão, né, da década de 30 ser ali a primeira década com o cinema falado, né? Também os musicais, como é o caso do Piccolino, né, que eu acho um belíssimo filme, né, com Fred Astaire e com a Ginger Rogers, né? Eles ganham mais ressonância, assim, né? E a própria ideia da Broadway também vai começar a aparecer muito, né, nessa década de 30 aí, e depois com a guerra isso vai dar uma arrefecida, vai mudar um pouco o perfil. Propaganda. Enfim, então a gente, né, vê que a história da sociedade, ou no caso a história nacionais, a história do cinema, né, está ligado sempre à história do país de produção, né? É muito difícil a gente desconectar as coisas, né? O próprio Ainda Estou Aqui, né, tem uma conexão direta com o que a gente vive hoje, né? Então é interessante a gente ter essa visão para além do entretenimento, né? O próprio tema do Ainda Estou Aqui, né, que é todos aqueles criminosos durante a ditadura não foram punidos. Exato. Então, Ainda Estou Aqui, de certa forma, e por conta disso que tem muita gente que tem uma opinião que não deveria sobre a ditadura. Não foi tão ruim. Se a gente tivesse punido, como mostra o filme 1985 da Argentina, talvez a gente teria uma visão mais desconstruída sobre a ditadura, que não fosse como muita gente defende ainda. Então, é a importância do cinema, que é bem o Clube de Cinema, né? O Ainda Estou Aqui, ele pega um contexto da década de 70, 60, 80, traz para os dias de hoje e trata dos 2 contextos, da extrema-direita nos dias de hoje, mas também na década de 60 e 70. Perfeito. E, Matheus, tu citaste também ali que digamos assim, a seleção dos filmes que vocês fazem é a partir do cinema sonoro, né? Mas eu sei que o amigo, ele
ele gosta muito de estudar tecnologia e tal, né? O teu trabalho final de graduação foi sobre a chegada da energia elétrica em Santa Maria, né? Orientado pelo André Átila Fertig, né? Grande professor do curso de História aqui da UFSM. E tu sabe um pouco mais da relação da chegada do cinema em Santa Maria, né? Dessas sessões porque evidentemente que cinema é luz, né? E para tu ter luz projetado tem que ter energia, né? Então tu me fale um pouquinho dessa história, se nas tuas pesquisas tu andou passando também por esses espaços. Até quando eu escolho a minha pesquisa, a hipótese era que só chegou o cinema em Santa Maria por conta da eletricidade. E o primeiro baque que eu tomo é que o cinema chega em Santa Maria quase 8 meses antes da eletricidade. Então, Santa Maria é um ponto estratégico, né? Era o centro da rede ferroviária que emanava para o resto do Brasil e para as outras capitais da América Latina. E por conta disso, muitas companhias teatrais paravam aqui em Santa Maria. E uma dessas companhias, então, traz em 17 de fevereiro de 1898 o cinematógrafo Lumière e faz, então, essa primeira sessão de cinema em Santa Maria, onde hoje há o Teatro 13 de Maio. Então, o Teatro 13 de Maio sempre com uma importância muito grande para a história de Santa Maria. E só em 15 de outubro do mesmo ano, no aniversário da República, que nós temos a inauguração da luz elétrica. Então, provavelmente, essa companhia teatral carregava um gerador consigo. Mas, ainda assim, são duas grandes tecnologias que chegam em Santa Maria no mesmo ano. Mas, lógico, era uma programação de cinema muito diferente. Não eram filmes, não eram nem curtas. Eram cenas do cotidiano, marchas militares, paisagens. Era o que se ia ao cinema para ver nesse período. E era essa a programação. E quem quiser saber mais sobre a programação, isso se encontra na Casa de Memória. O Combatente, que era um importante jornal da cidade na época, ele faz toda essa cobertura, então, dessa chegada da companhia, que dizia ainda os intervalos serão iluminados à luz elétrica. A propaganda, né? Era a propaganda, mas o iluminado à luz elétrica eu tiro o filme e o projetor projeta a luz na parede e ilumina. Então é interessante essa questão da história da tecnologia e do cinema aqui em Santa Maria. Porque, claro, o cinema sonoro ele é inaugurado no mundo lá pelo cantor de jazz, mas já tinha alguns experimentos que colocam que foi um pouco antes, né? Enfim, é sempre uma discussão muito assim, qual é a origem, né, de tudo, mas notoriamente se usa o cantor de jazz, né, como o filme referência assim para falar sobre cinema sonoro em 1927, portanto, né? E no caso de Santa Maria, assim, tu chegaste também a encontrar alguma coisa ligado a isso, né? A própria ideia do cinema sonoro na cidade, assim, a primeira exibição, projeção. Outra coisa que me interessou muito foi o cinema sonoro, né? E como tu disse, desde do fim do século XIX tem experimentos com cinema e som. O Edson, com o kinetoscópio dele, tudo tem experimentos. E daí 27, quando o Al Johnson lá estrela no cantor de jazz, é considerado o grande marco para o cinema sonoro. E Santa Maria, mais uma vez, o intervalo que a tecnologia é lançada e a tecnologia de Santa Maria não é tão grande. O Cine Teatro Independência, que fica hoje o Shopping Popular, ao lado do Teatro 13 de Maio, ele começa no 1930, em dezembro, uma modernização, e em 8 de janeiro de 31, então, acontece ali a primeira sessão sonora de Santa Maria, usando o sistema Vitafone, que era um sistema... Hoje o filme falado do cinema, ele é digital, né? Uhum. Mas quando em filme, a película e o som está gravado na película. Esse sistema Vitafone não, ele é um disco que ele toca a parte da película e por isso ainda tinha problemas de sincronia, tudo. Tanto que o Teatro Independência, assim, Teatro Independência, ele é modernizado 3 anos depois e abandona já esse sistema. Um sistema que ele soluciona por um período ali, né, a atualização, mas que dava muito dessas confusões, né? Até tem uma piada muito legal que o filme Cantando na Chuva, né, faz, né, justamente essa questão da sincronia, né, do uso do som. Para quem não assistiu ainda, vale a pena ver lá o filme, né, com Gene Kelly, e dirigido também pelo Stanley Donen e Gene Kelly, né? Kelly, Isso.
né? Tem um Cantando na Chuva aí de 1952 ou 51, algo assim, né? Não, me fugiu o ano exato aqui do filme. E é exatamente esse o tema do filme, é sobre a chegada do som no cinema, Exato, de certa forma. exato. É bem interessante. E eu acho que Babilônia, que foi o mais recente, Babilônia que também trata isso. trata né? desse tema. E é até legal ver os dois, fazer uma double feature, para ver a diferença de como os dois tratam esse acontecimento. Perfeito. E, Matheus, bom, ainda sobre essa questão das pesquisas, né, que tu fazes, assim, tu tem outras pesquisas que tu está pensando em fazer ligada ao cinema ou mesmo à tecnologia aqui em Santa Maria, né? Porque a gente sabe, né, que a cidade, ela tem o seu crescimento a partir da chegada da aviação férrea, né? E depois ela tem umas fases, né? A fase que ela se torna antes inclusive da aviação férrea, né, um entreposto militar, depois a aviação férrea, depois a própria questão universidade a partir da década de 60, né? Enfim, tu tem uma outra pesquisa que tu estás pensando, né, em desenvolver? Eu tenho aqui em Santa Maria um evento que eu até convido quem quiser participar, que é o Encontro de Pesquisadores, que acontece no Arquivo Histórico Municipal no fim do ano sempre, e eu sempre tento trazer alguma coisa até para expor o trabalho da Casa de Memória. Então, ano retrasado eu falei sobre a chegada da eletricidade, esse ano sobre a chegada do cinema falado, e se eu conseguir fonte suficiente, eu gostaria de falar um pouco sobre o primeiro filme a cores de Santa Maria, então, de 41. Lógico que eu vou virar a pessoa dos primeiros, né? O primeiro. Mas é legal ver a tecnologia chegando à cidade. E daí, no canal do YouTube da Casa de Memória, quem quiser assistir esse filme, né, de 15 minutos sobre uma exposição agrícola de 41 aqui na cidade, está no YouTube da Casa de Memória de Mundo Cardoso. É um filme formato documental? É um registro? É um registro. Ele começa com o cineasta chegando no trem mesmo, assim, e daí ele vai passeando pela cidade. Então ele pega a Avenida Rio Branco, nas janelas do Jansen, ele filma a Avenida Rio Branco, depois ele vai para o Jockey Club, onde hoje é o Silão Rosa, e filma esse evento. Então era no auge do Estado Novo ali, o prefeito de Santa Maria, Antônio Xavier da Rocha, era PTBista, né, do partido do Vargas e do Estado Novo, e ele encomenda justamente para mostrar aquela grande exposição que acontecia na cidade. E o interessante é porque ano passado, retrasado, eu digitalizei as fitas cassete de áudio da Casa de Memória para guardar. E uma dessas fitas é o Edmundo narrando esse filme na década de 80. Uma figura que conhecia as pessoas ali, podia fazer uma narração justamente de Santa Maria naquela época, e ele aparece andando assim no filme uma hora. Então, no YouTube, o esforço que nós fizemos foi pegar essa digitalização desse filme, que foi feita, acredito, pela TV Ovo e pelo Cassol no início dos anos 2000, e unir com essa narração de Edmundo Cardoso, já que se trata de um filme mudo, e daí fica uma experiência rica, assim, que tu entende mais o que está acontecendo ali naquele evento. Foi uma grande comemoração, vários cavalariços vieram, tiveram aviões dos aeroclubes locais. Então é um vídeo bem interessante, assim, que mostra uma tentativa de mostrar Santa Maria como um grande entreposto agrícola. Assim, que legal, né? Eu não assisti ainda, vou acessar lá o YouTube da casa, né, da Casa Edmundo Cardoso, né, justamente para poder verificar, né, esse registro aí que, né, faz parte da nossa história, né, audiovisual, no caso visual, né, já que ele é silencioso ou mudo, né, mas acredito que seja importante. E como, falando da questão do mudo, né, eu lembro que, voltando para nossa conversa sobre as exibições do clube, né, lembro que fui em 2 sessões especiais que o clube já fez, lá no Teatro 13 de Maio, e foram, assim, sessões riquíssimas, assim, pelo tamanho da tela, né, pelo próprio o ambiente do teatro, que na sua origem também serviu como algumas exibições de filmes, né? E lembro que fui na sessão aquela com 3 curtas de 3 grandes cineastas cômicos da era muda, né? No caso, o Chaplin,
O Harold Lloyd, Harold o Buster Lloyd Keaton. e Buster Keaton, né? O Buster Keaton eu sou completamente fã, né? E também a sessão que foi feita sobre com o Garoto do Charlie Chaplin, né? Que é um filme emocionante e achei muito interessante a forma como a plateia reagiu ao filme, né? A plateia acabou a sessão, uma salva de palmas incrível assim pro filme que de fato, né? Eu acho que foi pro filme, mas também não só pro filme, viu? Para a própria iniciativa que vocês têm de fazer esse tipo de ação. Vocês estão pensando para alguma esse ano, né? Eu lembro que não lembro se foi bem no período em algum evento especial que teve junto, né? Ou se foi para comemorar o aniversário, né? Da casa, né? Edmundo Cardoso e também, claro, do próprio clube, né? Mas, claro, Santa Maria tem alguns eventos, né? Como a Feira do Livro, que já utiliza, né? o espaço do teatro também para algumas ações, né? E, bom, vocês têm alguma ideia, assim, para qual vai ser, então, assim, qual vai ser a sessão especial desse ano? Bom, nós sempre temos a nossa sessão de aniversário lá na Casa de Memória, que de certa forma é uma sessão... Que é no mês? De julho. Julho, né? Que é uma sessão especial, mas durante os 3 anos que o clube, então, esteve na ativa, nós tivemos 3 sessões no Teatro 3 de Maio. Aqui você foi a primeira lá dos 3 cineastas do humor mudo, por causa que o teatro, ele foi a casa original do clube na década de 50. Uhum. E também é o berço do cinema de Santa Maria, digamos assim. Também é um lugar que se reuniam para fazer produções 8mm na década de 70. Então, por essa ligação do teatro com o cinema, nós tentamos fazer então uma parceria, conseguimos fazer essa sessão. E as outras 2 sessões do teatro foi em comemoração ao aniversário do clube. Só que o teatro ele tem assim essa atmosfera que parece perfeito para o cinema mudo, porque é incrível, tu se transporta no tempo, tu se teleporta para 1920, eu 17 assistindo um curta do Chaplin. E a recepção do público, como tu disse, é magnífica. Eles gargalham. Assim, parece que tu tá vendo a estreia desse filme, sei lá, em Hollywood. Então, nós tentamos. Esperamos que esse ano consigamos fazer uma sessão novamente no teatro. Lógico, tem um diálogo com o teatro, com a prefeitura que dispõe de algumas datas, disponibilizado de datas. Mas se nos derem a oportunidade, podem contar que lá estaremos de novo. Maravilha. Matheus, obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa, sucesso a ti, vida longa, né, ao Clube de Cinema de Santa Maria. Eu que agradeço muito a oportunidade, é muito legal poder falar sobre o clube, agradeço os ouvintes e faço o convite, então, que participem do clube. Vou falar o WhatsApp, então, se quiserem me dar um oi lá e pedirem para adicionar o grupo, é 55-984 39 2565. Então, pode me dar um oi ali no WhatsApp que eu adiciono ao grupo do clube e daí vão receber. Provavelmente, a próxima semana, nós já devemos abrir as inscrições para a primeira sessão que acontece 29 de março. Com Scarface. Scarface. The Vergonha de uma nação. A vergonha de uma nação. Maravilha. Bom, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, agora são 14h50, temperatura de 25 graus, está bem mais ameno. E vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Agora é hora então do nosso Giro de Cinema, com a programação de cinema de Santa Maria e as notícias do mundo do cinema. Confira as opções dessa semana. A comédia de ficção científica Mickey 17, dirigida por Bong Joon-ho, vencedor do Oscar por Parasita, está em cartaz. Estreou na quinta-feira última. Nesse novo filme, seguimos a história de Mickey Barnes, interpretado por Robert Pattinson, um colaborador enviado em uma expedição humana para colonizar o mundo gelado de Niflheim. Após uma interação morrer, um novo corpo é regenerado, mantendo a maioria de suas memórias intactas. O filme ele brinca muito com essa questão e é baseado no livro Mickey 7, de Edward Ashton. O filme está em cartaz no Arcoplex e no Cinépolis. Algumas das obras que foram indicadas e vencedoras de Oscar seguem em cartaz lá no Cinépolis. A Nora
ela está em cartaz, depois de conquistar 5 Oscars, incluindo o melhor filme. Então, para quem ainda não assistiu o vencedor do Oscar, está lá no Cinépolis, vale a pena conferir. Além, claro, do Ainda Estou Aqui, que ainda está em cartaz, vencedor do filme, nosso filme brasileiro, vencedor do Oscar. Conclave, que venceu o prêmio de roteiro. O Brutalista, vencedor de 3 Oscars. Flow, a animação, que ganhou o prêmio. Todos esses filmes também estão em cartaz no Cinépolis, além, claro, de Um Completo Desconhecido, que não conquistou Oscars, mas, para quem não conhece muito sobre a vida de Bob Dylan, está aí uma janela para se abrir e para desfrutar excelentes canções. Além de Flow, mais 2 animações podem ser boas opções para assistir com a criançada. Deu Preguiça, animação australiana, que está em cartaz no Arcoplex, e O Homem-Cão, animação norte-americana do estúdio Universal, que também está no Arcoplex e também no Cinépolis. Se você busca ação, drama, romance, terror, outras opções são essas. Capitão América, Admirável Mundo Novo, filme da Marvel, em cartaz no Arcoplex e no Cinépolis. Também nessas salas de cinema, a comédia brasileira Uma Advogada Brilhante. Além de um outro filme brasileiro que segue em cartaz, Fé para o Impossível, que está disponível para assistir no Arcoplex. O terror vem com tudo com o filme O Macaco, adaptado de um conto de Stephen King, que está tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis. E por fim, para os fãs de um romance dramático, tem a semana de estreia no Arcoplex do filme Na Sua Pele, a série Marked Man, dirigida por Nick Cassavetes. Os números da audiência da transmissão do Oscar de 2025 chamaram a atenção e alcançaram 19,7 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos, a maior audiência registrada nos últimos 5 anos. Além disso, a cerimônia deste domingo gerou 104,2 milhões de interações sociais, mais do que o Grammy Awards e também o Super Bowl, segundo a emissora ABC. Isso muito claro, né, pela própria participação do Brasil nessa ideia das redes sociais. Comparado ao Oscar de 2024, a audiência cresceu 1%. E, claro, em 2024 a gente lembra que, além do Oppenheimer, do grande vencedor, tivemos o Barbie, que era um filme também muito esperado por aqueles que foram ver o filme no cinema e esperavam ele na premiação. Vale lembrar que o recorde de audiência do Oscar aconteceu em 1998, quando Titanic dominou as premiações, atraindo mais de 57 milhões de telespectadores. Por outro lado, em 2021, devido à pandemia de Covid-19, a audiência caiu drasticamente, atingindo o menor número de espectadores da história, com 10,5 milhões de pessoas assistindo à cerimônia. Agora o momento fofoca do nosso giro do cinema. A semana após ganhar 4 Oscars foi de festa para o Sean Baker, diretor de Anora, mas também de uma enxurrada de críticas. O cineasta teve suas redes sociais vasculhadas, o que chamou a atenção por ele seguir várias contas de conteúdo adulto. No entanto, uma acusação mais grave chamou ainda mais os holofotes. Emily Warfield, terapeuta, escritora e atriz, publicou em seu perfil no Blue Sky, uma plataforma similar ao X ou antigo Twitter, uma série de explicações alegando que o Sean Baker roubou o personagem, cenário, temas e o tom de uma pequena produção de 2015 para fazer o seu filme vencedor de 5 Oscars, o Anora. Esse projeto, chamado The Skill Set, foi idealizado por Alana Macy, que abordava a amizade, a vingança e também o universo de trabalhadores sexuais. Mas o filme nunca chegou a ser finalizado devido à falta de orçamento. É aquilo que acontece muitas vezes com a obra que vence o Oscar, né? Ela acaba gerando muito ódio por parte das pessoas, né, que às vezes nem assistiram ao filme, mas que, né, se tornam aí pessoas que deturpam a obra. Nesse caso aqui tem ainda que ser investigado, portanto vamos manter, né, o bom senso e aguardar aí os próximos avanços sobre essa situação de plágio aí que o Anora e o Sean Baker são acusados. Assim chegamos ao fim do Matinê ao vivo, no qual tivemos um bate-papo com o Matheus Meller sobre o Clube de Cinema Santa Maria, sobre memória, sobre fazer pesquisa.
e também, né, do que é mais relevante no universo de cinema nessa semana. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram e no Spotify, @Cinemec e @Rádios UFSM. E também no YouTube, @Cinemec3. Nossa próxima sessão será no dia 17 de março, com uma conversa sobre os rumos do cinema brasileiro após a conquista inédita do Oscar. Desejamos também um ótimo semestre a todos os estudantes que estão retornando para a universidade nesse dia de hoje e que, claro, né, como eu sempre digo, cuide da sua saúde e assista a bons filmes. Para encerrar o programa de hoje, celebrando a vitória do cinema brasileiro, vamos ouvir a música Take Me Back to Piauí, de Juca Chaves, que faz parte da trilha sonora do filme Ainda Estou Aqui. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.